Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César. Nesta aula daremos início à implementação do nosso componente categoria Update. Estou com o nosso front-end aberto e rodando aqui, então quando eu clicar no ícone de editar, eu quero que ele renderize para mim aqui um componente para fazer a edição dessa categoria, certo? Então, por enquanto, quando eu clico nele, ele está renderizando para mim aqui o nosso componente home, que é o path vazio, certo? Então, nós vamos começar a trabalhar isso. Primeira coisa que nós precisamos fazer é gerar um componente, então, categoria update. Então, vamos voltar no nosso projeto. Se você vir aqui no terminal e apertar a seta para cima, ele vai gerar os últimos, ele vai mostrar os últimos comandos realizados aí no terminal. Então, você pode apertar mais uma vez que vai ter ali o categoria delete. Você vai apagar e vai colocar o update, certo? Então, aqui ele vai gerar um novo componente para a gente já dentro da nossa pasta aqui, raiz categoria. Beleza. Com esse componente criado, nós precisamos agora setar uma nova rota para esse componente. Então vamos abrir aqui o app.routing.module e aqui vamos criar essa nossa nova rota. Então, uma vírgula ali, abre e fecha chaves. Então eu vou informar aqui que quando o path for categorias barra update, nós queremos renderizar ali o nosso componente. Vamos colocar aqui então component, categoria, update, component, tá bem? Só que quando eu clicar nesse ícone aqui, eu quero que ele vá lá para aquele categoria update component já com o ID que eu selecionei. Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no delete. Eu vou colocar uma barra, vou colocar dois pontos ID, informando que nós vamos levar a variável no path aqui. Então beleza. Aqui a gente pode fechar agora e o módulo também. Ótimo. Então, quando eu clicar aqui, eu quero agora que ele renderize para mim aquele componente. Vamos lá, então, no nosso categoria read, onde se encontra esse ícone aqui, e vamos fazer essa configuração. Vamos abrir aqui, então, categoria read, o HTML dele. Aqui na nossa âncora, no nosso link, nós vamos tirar esse href aqui, e nós vamos colocar aqui o nosso router link. Então, quando esse ícone for clicado, ele vai adicionar a nossa URL lá, ao nosso path, update barra, aí nós vamos colocar aqui o double mustache, né? raw.id, pegando o ID daquela linha, e fecha o double mustache. Então vamos salvar aqui e vamos verificar se ele está funcionando corretamente. Então quando eu clicar aqui, ele tem que renderizar para mim aqui o categoria update works, certo? Deixa ele só terminar de salvar aqui, que o meu projeto ainda está compilando. Deixa eu dar um atualizar aqui. Beleza. Então aqui ó, pode ver que agora ele já está renderizando. Categoria Update Works. E está trazendo na URL aqui o ID para a gente. Beleza. Até aqui tudo bem. Bem simples, né? A gente vai começar a trabalhar agora o HTML desse nosso update. Vamos voltar aqui. Basicamente ele é a mesma coisa que o create. Então nós vamos copiar o conteúdo do create aqui. Para a gente não ter que ficar perdendo tempo gerando HTML, certo? Vamos abrir o update e vamos colá-lo aqui dentro, o HTML do update. Vamos tirar esses métodos aqui, porque ele não vai encontrar esses métodos aqui e vai dar erro ali no nosso terminal. Beleza? Aí nós vamos fazer assim. Nós vamos vir aqui no CSS também do create, vamos copiá-lo aqui também. Vamos no CSS do nosso update e vamos colá-lo aqui também. Ótimo. Aí, ele está dando erro aqui por conta do ngModel aqui, que está tentando encontrar uma categoria .nome lá no nosso TypeScript do update. Só que a gente não tem uma instância aqui ainda de categoria, certo? A gente pode criar ela aqui para ela parar de dar esse erro, então. Vamos colocar aqui, categoria, dois pontos, vai ser do tipo categoria. Ele já vai iniciar aqui com um ID vazio. Vai iniciar com um nome vazio também. E a descrição também vazia. Então, vamos colocar aqui. Ele está reclamando porque nós não importamos aqui a categoria. Vamos importar então para ele parar de dar esse erro. E vamos salvar aqui. Então ele vai parar de dar erro aqui. Agora ele vai encontrar aqui esse categoria.nome. Ótimo. Então se a gente voltar agora lá no nosso front-end, pode ver que ele já está carregando aqui para a gente os inputs e os dois botões, certo? Eles estão sem ações ainda. Aqui não é criando nova categoria, é atualizando. E a gente vai ter que tirar esse criar aqui também e colocar atualizar. Então vamos voltar aqui. Aqui no nosso H1 nós vamos colocar atualizando.
categoria, beleza? Aí aqui, criar, nós vamos colocar atualizar. E vamos salvar aqui. Então agora aqui ele vai salvar aqui pra gente. Beleza, só que o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui no editar, eu quero que ele já traga o nome dessa categoria para mim e a descrição. Caso eu queira, por exemplo, editar uma letra que eu coloquei incorreta, eu não preciso ter que digitar tudo novamente, certo? Então a gente vai utilizar aquele método que nós temos na categoria Service, FindById. Então vamos voltar aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui o Create, o Read. Aqui no categoria Service, nós temos esse método FindById que nós implementamos já em aulas anteriores. Ele recebe o ID aqui como um argumento, certo? Então vamos fazer assim, ó. Vamos adicionar uma instância desse nosso categoria Service aqui no TypeScript do nosso update. Então no construtor dele a gente vai adicionar essa instância. Então, vamos vir aqui, private, eu vou chamar de Service. Então categoria Service. Ótimo, vamos importar aqui para ele parar de apontar esse erro para a gente. Então aqui, toda vez que a gente iniciar a nossa aplicação, a gente pode chamar um método que nós vamos criar aqui, chamado FindById. Então vamos criar um método FindById, não recebe nada como argumento, retorna um vazio para a gente. Então ele vai chamar this.service.findById, passando o ID da nossa categoria ali, que veio lá no path, só que a gente ainda não recebeu aquele ID aqui no ID da nossa categoria. Vocês lembram que para a gente pegar, a gente precisa do route, né? Do activated route. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou instanciar um activated route. Então vou colocar route do tipo activate route. Ótimo. E aqui, quando nós iniciarmos a nossa aplicação aqui, eu vou fazer assim, ó, this.route.snapshot.paramap.get. Nós vamos pegar ali, então, o ID, certo? Então, esse ID eu quero que ele seja passado para o ID da nossa categoria. O ID que veio aqui na URL. Nós estamos pegando esse ID aqui. Então, eu quero pegar esse ID e passar para o ID da minha categoria, para mim poder chamar o método FindById aqui depois. Então, vou fazer assim, ó, this.categoria.id vai receber esse route aqui, .snapshot, .paramap. Ele está reclamando aqui, para ele parar de reclamar é só colocar uma exclamação aqui que ele já para. Então, beleza, agora a gente vai passar como argumento aqui para o FindById lá do nosso serviço, esse ID que nós pegamos aqui, certo? Então, nós vamos colocar assim, this.categoria.id, vamos colá-lo aqui. Ele vai reclamar, é só colocar a exclamação aqui para ele parar de reclamar. E nós vamos nos inscrever nesse método. Então, vamos colocar aqui, .subscribe. Então, quando a resposta chegar, nós vamos fazer o seguinte com essa resposta. Eu quero que this.categoria.nome, então o nome da nossa categoria vai receber o resposta.nome, porque ele retorna lá do nosso back-end um objeto do tipo categoria, certo? O FindById das categorias retorna um objeto do tipo categoria. Então, nós simplesmente estamos pegando o nome da categoria que veio como resposta e passando para a categoria que nós temos instanciada aqui, que está com os valores vazios por enquanto, só tem o ID. Então, beleza, eu vou fazer a mesma coisa com a descrição. Então, this.categoria.descrição recebe o nosso resposta.descrição. Então, na hora que eu salvar aqui, eu vou fazer o seguinte, sempre que eu iniciar essa aplicação, eu já vou chamar esse método FindById aqui, para ele poder já pegar esses valores aqui, passar para a nossa categoria e mostrar para a gente lá na tela. Então, eu vou fazer assim, ó, this.findById. Ótimo, então vamos dar um Alt Shift F para ele dar uma organizada aqui no nosso código, colocar os pontos e vírgulas aqui. Então, beleza, agora sim, aquele método FindById foi implementado. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aguardar ele carregar aqui. Beleza, conforme ele carregou aqui, você vê que ele já trouxe para a gente aqui, ó, as informações. Então, se eu vir aqui em categoria, clicar, por exemplo, em ficção científica para editá-la, ele já vai trazer o ID 2 aqui em cima para a gente e o nome e a descrição do ficção científica. Beleza, então esses campos estão habilitados, caso eu queira editá-los, eu posso adicionar informação aqui, só que eu não criei o método editar ainda, então ele não vai dar certo aqui, certo? Então a gente vai implementar esse método editar agora.
Então vamos fazer o seguinte. O método update não foi implementado ainda no nosso categoria service. Lá no nosso serviço, nós não temos um método update ainda. Nós temos o find all, find by ID, o create e o delete. Então agora vamos implementar esse update. Eu vou colocar aqui update. Ele tem que receber uma categoria para a gente poder atualizar essa categoria, certo? Então eu vou colocar aqui cat, ou melhor, vou colocar categoria mesmo para ficar mais legível. E vai ser do tipo categoria. Ótimo. Então ele recebe esses dois argumentos. Ele vai retornar para a gente um observable. Então vamos colocar aqui o observable. Ele retorna um void quando a gente faz a atualização lá, né, que foi o que nós implementamos no nosso back-end. E aqui nós temos que criar a nossa URL para fazer a atualização dessa categoria. Beleza, então eu vou criar aqui um const, que eu vou chamar de URL. Ela vai receber aqui, abre e fecha classes, né? Então, cifrão abre e fecha chaves também. Nós vamos passar a URL base, que nós já entendemos para que serve essa URL base aqui. Então, vamos passar base URL, barra categorias, que é o endpoint para acessar as categorias, barra, aí nós vamos passar o ID que nós recebemos dessa categoria aqui, porque nós temos que passar o ID para o nosso endpoint da categoria que nós queremos atualizar, que nós implementamos isso no nosso back-end. Então, coloca cifrão aqui, abre e fecha chaves, passa aqui o categoria.id, certo? Então aqui, ó, agora ele está esperando nós retornarmos aqui o void, certo? O observable. Então vamos colocar aqui, ó, return this. Nós chamamos agora o HTTP, que tem um método put, né? Então put, aqui vai ser um void, nós vamos colocar, e vamos passar a URL que nós acabamos de criar. Então, URL. Na verdade, é o URL e a categoria com as informações atualizadas, né? Então, URL e categoria. Então, pode ver que ele espera aqui, ó, uma URL e um body aqui, certo? Então, vamos salvar. Maravilha. Então, o método update ele está implementado aqui na nossa classe de serviços. Só que no nosso categoria update.ts, a gente ainda não implementou esse método update, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Update. Deixa eu subir mais um pouco aqui. Não recebe nada como argumento, retorna um vazio aqui também. E a gente vai chamar aquele nosso método lá. Então, this.service.update. Aí a gente tem que passar o ID como para a categoria, né? Então, vamos passar aqui this categoria, porque senão ele não reconhece essa categoria aqui. This.categoria. Ótimo. Aí a gente vai se inscrever para esse método, então subscribe, e na hora que a resposta chegar, a gente vai tomar algumas decisões aqui com essa resposta. Nós podemos fazer assim também, ó. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. This.categoria recebe this.service, porque o service retorna lá um objeto do tipo categoria. Porém, eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque a gente pode trabalhar aqui com mais facilidade, com os erros e tal. Certo? Mas fica a seu critério aí. Então, vou colocar. Na hora que a resposta chegar, eu quero this. Eu vou chamar um router aqui. Vou chamar uma mensagem. Olha, a categoria foi atualizada com sucesso e vou renderizar aquela página de categorias novamente. Então, eu vou importar aqui um router para a gente poder fazer aquele navigate. Certo? Então, vou colocar uma vírgula aqui no nosso construtor. Vou adicionar aqui private. Router e route são coisas diferentes, viu, pessoal? Então, vamos colocar aqui do tipo router. Vamos importá-lo aqui para não dar nenhum problema. Então, vamos chamar aqui this.router.navigate. Vamos navegar lá para o nosso categorias. Ótimo. Então, aí nós vamos fazer assim, this.service.mensagem, vamos passar a mensagem que a categoria foi atualizada com sucesso. Então, categoria atualizada. Vamos tirar esse espaço aqui. Com sucesso. Beleza. Então, aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Se ele der algum erro aqui, vou colocar aqui. Se ele der algum erro, né, vamos chamar um método aqui que vai apenas imprimir no console aqui pra gente o erro. Então, console.log
passando o erro que nós recebemos ali. Certo, só que para mim chamar esse update aqui, eu tenho que implementar ele lá no HTML, né? Quando o botão de atualizar for clicado, ele vai fazer essa requisição. Então aqui no nosso button de atualizar, nós vamos colocar aqui, que no clique, chama pra gente ali o nosso método update. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui se está tudo certo. Deixa eu ver aqui, this.service.update. Aparentemente sim. Então vou tentar editar aqui o ficção científica. Então vamos clicar aqui. Eu vou colocar ficção científica teste na descrição e vou clicar em atualizar. Tecnicamente ele teria que ter voltado para a nossa página lá de categorias e mostrado a mensagem para a gente, mas ele não voltou, então provavelmente ele deu um erro. Vamos verificar qual foi o erro aqui. Então ele vai estar no nosso console porque a gente pediu para ele imprimir no console, certo? Deixa eu verificar aqui. Pessoal, às vezes o próprio IDE, o próprio VS Code não atualiza as informações aqui e dá alguns bugs. Então o certo é dar um Ctrl C para matar o processo e depois dar um ng-serve novamente para ele subir a nossa aplicação, que foi o meu caso aqui, tá bem? Então ele estava dando erro lá, ele não estava reconhecendo algumas atualizações aqui no nosso HTML, eu matei o processo, iniciei novamente e ele já voltou aqui com as atualizações corretas. Então, abrindo aqui, vamos fazer a validação aqui. Estou aqui então nas nossas categorias. Vou clicar para editar aqui informática, não vai ser mais livros de informática, vai ser livros de TI, por exemplo. Eu vou clicar em atualizar. Então beleza, a categoria atualizada com sucesso. Então ele já veio aqui para a gente, renderizou atualizado aqui na nossa página. Beleza, é isso mesmo que nós precisamos. Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, na hora que a gente clicar em cancelar, nós queremos voltar para a página anterior, né? Para a página de listagem de categorias. Vamos voltar no projeto então. Vamos aqui colocar aqui então uma ação que ao clicar nós vamos chamar aqui o nosso método cancel. Beleza, esse método ainda não está implementado, ele vai reclamar aqui no nosso terminal e a gente já vai implementar. Então eu vou colocar aqui ó, abaixo do update o nosso cancel, ele não recebe nada como argumento, retorna um void também. E nós vamos colocar assim, this.router, nós temos o router ali já instanciado e vamos colocar navigate, né, entre abre e fecha parênteses aqui entre chaves, colchetes. Nós vamos colocar para ele voltar lá para o nosso categorias. Então ele tem que voltar para o categorias quando a gente clicar nesse botão. Vamos esperar ele renderizar aqui no nosso projeto, no nosso front-end, porque o VS Code às vezes ele começa a dar umas travadas mesmo. Você tem que matar o processo da sua aplicação e reiniciar ela novamente. Então vou clicar aqui para atualizar aqui os livros de informática mais uma vez e vou clicar em cancel. Então ele está voltando aqui, está certinho. Beleza, basicamente então era o que nós precisávamos implementar aqui para a categoria. Nós temos um CRUD completo da categoria já. Nós podemos criar aqui uma categoria. Então criando uma categoria aqui, ele já renderiza aqui para a gente, dá a mensagem certinho. Podemos editar uma categoria, então aqui eu vou editar essa descrição aqui, vou colocar teste, vou atualizar. Beleza. Aqui nós vamos deletar uma categoria. Então vamos tentar deletar. Vou cancelar aqui, beleza? Vou deletar agora, deletando a categoria, deletada com sucesso. Vou tentar deletar uma categoria que tenha livros aqui então. Ele vai dar mensagem, a categoria não pode ser deletada, possui livros associados. Então vou cancelar aqui. E nós temos que fazer o seguinte. Aqui, ó, por exemplo, se eu tentar editar uma categoria e eu passar aqui um valor vazio, eu não fiz aquele tratamento de erros lá. Então, se eu clicar em atualizar aqui, ele não vai apresentar nenhum erro para mim. Por quê? Porque a gente não tratou aqueles erros, né? A gente já aprendeu a tratar esses erros aqui em aulas anteriores. Mas como você pode ver aqui, ó, ele retorna um error response para a gente aqui, ó. Dentro do erro tem ali o nosso erro. Deu um erro interno, né? Porque ele não passou naquelas validações que nós fizemos lá. Então a gente tem que tratar essas validações aí. A gente vai tratar essas validações na próxima aula, porque essa aula já está um pouco pesada, tá bem? Um pouco longa e cansativa. Então na próxima aula vai ser só esse tratamento aqui de validação, certo? Então aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!